E aí, povo de Deus, bom dia! Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cruzeiro em Foco. Eu espero, sinceramente, te encontrar bem. Mas se não estiver tudo muito bem, também não te preocupes, não. Apegue-se em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A prova disso é que temos gozado de ótima saúde, paz de espírito. E com isso, nós vamos rompendo, e eu digo isso porque acho que é necessário fazer. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação, deixe o seu like porque nos ajuda muito. Cláudio Silva na voz, e o canal é o Cruzeiro em Foco. Aqui tá acontecendo aí a torcida do Cruzeiro, às vezes ela é louca, a torcida do Cruzeiro é doida, por isso que tem aquela música, né? Dizem que somos loucos da cabeça, pelo amor de Deus. Torcedor cruzeirense às vezes parece que não consegue compreender a realidade do clube. E eu nem vou dizer a realidade momentânea não, porque já tá ficando chato e repetitivo. Gente, a realidade momentânea do Cruzeiro não é boa, a realidade momentânea do Cruzeiro é complicada. Não adianta, isso aí não adianta falar mais. Ontem no programa Bastidores Celeste, nós fizemos alguns levantamentos em relação aos times passados do Cruzeiro. Sim, aqueles times que foram campeões e que você que está aí do outro lado se orgulha demais de ser cruzeirense por causa desses títulos. E não necessariamente por causa dos times que conquistaram esses títulos. Porque se você for buscar lá em 66, o time do Cruzeiro era todo mundo das categorias de base. Ganhou simples e unicamente do time de Pelé. Poxa, Cláudio, mas você está comparando a qualidade daqueles caras lá com a qualidade dos caras que nós estamos contratando hoje? Tem nada a ver com comparação, cara. É só pra você entender a história do Cruzeiro. A história do Cruzeiro, ela nunca foi de contratações de grandes craques. Aí você vai buscar o time de 1976 e 77, campeão contra o River e vice-campeão contra o Boca posteriormente. Nos pênaltis, roubaram, diga-se de passagem. A mesma base daquele time lá atrás, de jogadores de 66 que ninguém conhecia. Inclusive, não sabiam sequer os nomes daqueles jogadores que estavam ali vestindo a camisa do Cruzeiro. Já em 76, quase todos eles consagrados, o time muito forte, acabou sendo campeão da Libertadores e quase bicampeão de forma subsequente, mas infelizmente esbarrou na péssima arbitragem daquela partida e não foi bicampeão diante da equipe do Boca Júnior. Aí você vai buscar o time da década de 90, vamos ali na década de 90, olha pra você ver, a gente foi considerado o maior clube brasileiro do século XX. Só que quando você pega principalmente o time de 97, o Cruzeiro deu o Belete mais um jogador que me foge a memória agora, em seis jogadores que atuavam com a camisa do São Paulo. E esses jogadores, dentre eles, os mais lembrados, Palinha, e também o menino Fabinho naquela oportunidade. E o Cruzeiro perdeu as 3 primeiras partidas e acabou se sagrando campeão ou bicampeão da Copa Libertadores. Em 2003, o Cruzeiro buscou um Alex que estava cheio de problemas na Itália. O Cruzeiro conseguiu, em uma brecha, isso dito pelo próprio Alex, tirar o Maurinho e também o Maldonado, o Maurinho do Santos e o Maldonado do time do São Paulo. E os outros foram captados. O Cruzeiro pegou um aqui, outro ali, outro lá e completou o time com meninos da categoria de base. Aí quando você vai para 2013, 2014, que é mais recente para a galera que está um pouco mais pressionada no seu psicológico e tentando colocar uma pressão na rede social para que o Ronaldo contrate, se você for buscar as contratações de 2013 e 2014, o Cruzeiro simples e unicamente pegou jogadores que se destacaram na segunda divisão ou em clubes pequenos e montamos o time que montamos. Em 2009 e 2010 a mesma coisa. 2 vezes que o Cruzeiro buscou os medalhões que muitos cruzeirenses aí estão pedindo. Deu merda. Em 2004 o Cruzeiro contratou Rivaldo, contratou Rincon, contratou Edmundo e por aí vai. Vários craques. O Cruzeiro quase caiu para a segunda divisão. 2017, 2018, o Cruzeiro só contratou grandes nomes no mercado. Maior dívida da nossa história, segunda divisão, 3 anos consecutivos.
Não faz parte do perfil da história do Cruzeiro esse tipo de contratação. Aí o Cruzeiro agora tá indo no mercado, buscando um garoto chamado Lincoln. O que apareceu de cruzeirense que nunca viu o Lincoln jogar, para poder criticar o garoto e falar que não serve para o Cruzeiro, não é brincadeira. Aí o Cruzeiro tá trazendo o Gasolina, o sobrenome dele, né, um apelido, o Wesley Gasolina, que tá chegando. E o torcedor cruzeirense está simplesmente pensando que o Wesley Gasolina, o torcedor do Cruzeiro nem conhece esse jogador, tá pensando que ele é o cara que vai resolver os problemas do clube. É aí que eu não consigo entender, porque tá um movimento nas redes sociais que, poxa, é um bom jogador, um ótimo jogador, e chega para agregar nesse elenco. Quanto a isso, não tenho dúvida nenhuma. Cruzeiro tá trazendo o Marquinhos Cipriano, que no ano de 2018 saiu na lista junto com Mbappé como uma das maiores promessas do futebol naquela oportunidade. E naquela lista a gente vê vários outros jogadores que não conseguiram vingar. Que no caso dele, a gente tem aí o Nonoca, a gente tem o Mateuzinho, a gente tem Douglas Luiz, a gente tem o Matheus Fernandes, a gente tem o Vinícius Júnior, que vingou, a gente tem o Matheus Vital, vários jogadores que não vingaram. Mas o Cipriano foi arrancado pelo técnico do Botafogo. Na época ele estava lá no Dínamo de Kiev. Deixa eu ver aqui se é no Dínamo de Kiev mesmo, para eu não trazer informação infundada por aqui. Só um minutinho que eu já estou vendo qual era o time dele. Shakhtar Donetsk. O treinador do Botafogo hoje estava no Shakhtar Donetsk. Ao invés de deixar o garoto jogar na posição dele, trouxe para a lateral esquerda. Cipriano, grande nome de promessa que o Cruzeiro está trazendo. Existem muitos tipos de contratações das quais o Cruzeiro se enquadra na captação de novos talentos. Sempre foi assim. Então aqui, você que tá aí desesperado, pensando que jogador que recebe menos de 300 mil reais não tem condição de jogar com a camisa do Cruzeiro, você está redondamente enganado, porque você não conhece de fato a história do Cruzeiro. Você conhece os títulos que o Cruzeiro conquistou. Isso é extremamente diferente. Então, vamos nos apegar ao que temos e não ao que os outros têm. Se os caras estão contratando jogadores com salário de 1 milhão, de 800 mil reais, isso é problema deles. O Cruzeiro não construiu a sua história em cima disso. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação. Deixa o seu like porque nos ajuda muito. Cláudio Silva na voz e o canal, você já sabe, Cruzeiro em Foco.